Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa.
Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa. Olá, igreja, seja bem-vindo a mais um culto, a mais um período de adoração ao nosso Deus. Eu quero te convidar aí na sua casa hoje a você se dispor a trazer a presença de Deus, a trazer a glória de Deus para dentro da sua casa, levantando um altar de adoração a Deus no seu lar, com a sua família, onde quer que você esteja.
Peça para que Deus quebrante seu coração nessa manhã, para que a glória dele seja manifesta. Eu creio que, mesmo passando por tantos desafios e estando separados, existe uma coisa que pode nos unir, e essa é a presença de Deus, e é a adoração ao nosso Deus. Peço que você faça uma oração comigo nessa manhã. Deus, nós pedimos, Pai, quebranta os nossos corações. Nós queremos sentir a sua presença. Nós queremos pedir, Pai, manifeste a sua glória nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós cremos que estamos passando por tantos momentos difíceis, mas nós sabemos que também é tempo do Senhor trazer restauração para os nossos lares, restauração para as nossas vidas, que nós possamos ter um encontro contigo nesse dia. Nós clamamos pela sua presença, Jesus. Nós amamos a sua presença, nós desejamos a sua presença, amado da nossa alma. Tu és o nosso amado Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos. Aleluia. Nós cremos em quem tu és, Jesus. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. Nós cremos que a guerra vencida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. Vamos declarar juntos a sua promessa. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. A noite passa
creio que meu Deus fará outra vez pra me mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. Meu Deus jamais falhou. Nós cremos em Ti. O meu Deus não falhará. A promessa cumprirá. Nada nos faltará. O Senhor conosco está. Aleluia, nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos em Ti, Deus. Seja exaltado, Jesus. Nós vamos cantar uma canção nesse momento. E ela fala sobre a glória do Senhor, o que a glória do Senhor fez comigo. Eu gostaria de desafiar nesse momento a começar a clamar pela glória do Senhor no seu lar, na sua casa, onde você estiver. Deus, manifesta a sua glória sobre nós. Nós queremos ser transformados pela sua glória. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Mostra-nos, Senhor, a sua glória. Mostra-nos, Senhor, a sua face. Nós queremos ver a sua glória, Jesus. Nós clamamos pela sua glória, Jesus. Nós nos humilhamos diante de Ti, mas nós pedimos: vem, Jesus, vem, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Nós clamamos.
viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós clamamos glória, glória. Clame a Ele, glória, glória. Diga: Santo, 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 Tu és Santo, Tu és Santo, Santo. E nós dizemos que és Santo, Santo. E nós dizemos: Santo, Tu és Santo, Santo, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga: glória, glória. Clame pela presença dEle, clame pela glória de Jesus. Vem se manifestar, vem nos transformar, nos aproximar. Quebra todo abismo entre os corações ao Pai. Converte os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vem e derrama da sua glória, vem e derrama da sua glória, vem e derrama da sua glória. Torne os nossos olhos para ti, torne os nossos olhos para ti. Nós queremos ver.
voltamos os nossos olhos a Ti e deixamos a Tua glória nos transformar de dentro pra fora. Quebra todo abismo entre nós, toda a distância, tudo que está frio. Coloque o Seu fogo consumidor, Jesus, e queime em nosso altar. Queime em nosso altar, Jesus. Nós nos voltamos a Ti. Nós nos voltamos a Ti em arrependimento. Em arrependimento, os nossos corações se dobram diante de Ti. Diga santo, santo, juntamos com o coral celestial que diz santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 diga santo. Com os olhos e dizemos santo, 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 é o Cordeiro sobre o trono. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, aleluia. Tu és digno, Jesus. Senhor, és bem-vindo aqui, faz nos nossos corações um caminho para Ti. Ó Deus, estamos face a face, fogo consumidor se mova entre nós. Diga sopra, sopra em nós, Espírito vem, te desejamos mais. Nós te desejamos, Jesus. Mergulhados na glória do Rei, libertos simplesmente por você estar aqui. Nós cremos nisso, constrangidos por aquilo que Tu és, faz da nossa adoração um
para ti. Sopra em nós, Espírito, vem, te desejamos mais. Sopra em nós, Espírito, vem, te desejamos mais. Sopra em nós, Espírito, vem, te desejamos mais. Que os céus se abram, que movimente o reino, com fé e esperança, clamamos. Que os céus se abram e movimente o reino, com fé e esperança, clamamos. Que os céus se abram, que movimente o reino venha mover, com fé e esperança. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. Com fé e A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus Fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Nós clamamos céus abertos, que o seu reino se manifeste. Nós cremos que reinos vêm e vão, mas o reino de Deus permanece intacto. O reino de Deus permanece o mesmo. Nós cremos, nós cremos, nós cremos que tu és grande e que podes e que tens o controle de tudo, e que o seu reino é inabalável. O seu reino é inabalável. Que os céus fechados se abram e o teu reino venha mover em nossos corações. Vem o teu reino, Jesus. O teu reino permanece inabalável. O teu reino é sobre todos e sobre todas as coisas. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sim, 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 Jesus. Nós cremos que os céus estão abertos sobre nós. Nós cremos que o teu reino é bem-vindo.
nossos lares. Nós abrimos nosso coração nesse dia para a Tua presença. Nós declaramos: seja bem-vindo, Espírito de Deus, sobre nós. Quebranta o nosso coração nesse dia. Reconhecemos que não podemos nada sem Ti, mas que em Ti nós faremos proezas. Ao olharmos para nossas impossibilidades, nós temos fé e esperança num Deus de causas impossíveis. Nós temos fé e esperança num Deus que faz coisas extraordinárias, e os céus estão abertos sobre nós nesse dia. Catamandarababaias. Se você puder, levante no lugar que você está na sua casa. Faça algo para o Senhor nesta manhã. Profetiza, 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 e você verá a boa mão do Senhor sobre ti. Profetiza sobre o seu lar. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre a sua vida financeira. Profetiza sobre a nação, sobre essa situação que nós estamos vivendo, e Deus será contigo. Há uma glória do Senhor sobre nós. Há um espírito de profecia sobre nós nesse dia. E você precisa crer, ter fé e esperança que Ele fará o que está no seu coração. Aleluia! No momento de adoração, Deus mostrava uma criança, que os pais estão nos assistindo nessa manhã, que a perninha esquerda dela é um pouquinho menor do que a outra, pouca coisa. Eu quero que você imponha as mãos agora, pai e mãe, sobre a perninha do seu filho, e profetize o crescimento. Essa perna será igualada à outra, porque o nosso Deus continua realizando milagres. Há uma pessoa que está nos ouvindo que tem um problema de audição no seu ouvido esquerdo. O Senhor te curará nessa manhã. Coloque simplesmente a mão sobre o seu ouvido esquerdo. Seja curado agora. Eu declaro a cura agora em nome de Jesus. Há uma pessoa que está nos assistindo. Há muitos anos você vem lutando contra o vício do cigarro. Você tenta se livrar e não consegue. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia que esse vício seu está caindo por terra. Simplesmente creia. Creia, porque Ele continua libertando os cativos. Aleluia. Nesse momento eu quero orar por cura. Eu sinto o Espírito se movendo para curar, para operar sinais e maravilhas dentro dos nossos lares. Quem sabe há anos você vem lutando com depressão, está tomando remédio há muitos anos, já é convertida ao Senhor e não consegue se libertar disso. Hoje é o dia da sua cura. O Senhor nosso Deus é o Deus que cura e salva. A palavra salvação não está ligada somente a nos levarmos para a eternidade, mas a palavra salvação significa sozo. Sozo quer dizer curado, liberto e salvo, porque Deus completa a sua boa obra em nossas vidas. E nós vamos orar, e você vai ser curado para a glória e honra do Senhor. Quero colocar a vida do Alessandro, que está num hospital, está com um problema de enfermidade também. E se você tem algum tipo de dor, simplesmente coloque a sua mão sobre o lugar que está enfermo, está doendo. E o Espírito Santo vai se mover como está se movendo, te trazendo a cura. Vamos orar. Espírito Santo, continua se movendo sobre nós, quebrando cadeias e grilhões que muitas vezes nos prendem. Eu repreendo agora toda enfermidade. Eu repreendo agora o espírito de enfermidade que está sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que está fazendo cativo o filho e a filha de Deus. Eu digo: saia em o nome de Jesus. Eu declaro depressão, nunca mais. Espírito de pânico, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro a cura se estabelecendo sobre o emocional, a cura se estabelecendo sobre o físico do meu irmão, da minha irmã. Essa pessoa que tem um problema no joelho, seja curada agora em nome de Jesus. Essa pessoa que tem uma cegueira, eu declaro cataratas caia por terra agora em nome de Jesus. Problema no estômago, na vesícula,
problemas no intestino, sejam curados agora em nome de Jesus. Alessandro, se você ouvir agora a palavra do Senhor, seja curado em nome de Jesus. Nós declaramos a cura sobre o teu povo, Senhor. O Senhor é o Deus que nos cura. Jeová Rafá, nos cure nesse dia. Restaure a nossa vida por completo, corpo, alma e espírito. Que sejamos sãos, para a honra e glória do seu nome. Se você crê, diga amém na sua casa e aplauda o Senhor aí, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom quando nós estamos num ambiente profético, um ambiente da glória de Deus. São nesses ambientes que a manifestação do Senhor vem e nos toma, aonde o Espírito Santo vem e alinha o nosso coração com aquilo que é eterno. Porque muitas vezes nós deixamos que os nossos sentimentos e as nossas emoções tomem conta do nosso coração, e isso muitas vezes nos oprime, muitas vezes nos tira a visão da eternidade. Mas quando o Espírito Santo se move sobre nós, e nós nos deixamos ser guiados por Ele, todas as coisas parecem tão pequenas, insignificantes diante da glória do Deus que nós servimos. E é diante desse Senhor e Deus que nós estamos nesse dia. E eu creio que Ele vai continuar falando ao nosso coração, ministrando as nossas vidas e quebrando as cadeias que muitas vezes nos prende. Eu quero falar com você a respeito de dízimos e ofertas. E o Salmo 116... é um salmo lindo, é um salmo maravilhoso, onde o salmista estava suplicando a Deus, onde o salmista estava inclinando, pedindo para que Deus inclinasse os seus ouvidos ao coração dele, porque ele estava cercado de laços de morte, ele estava cercado de angústias, ele estava perdido no meio das suas lutas, ele estava distante do Senhor. Mas então ele começa a clamar e invocar o nome do Senhor, que é um Deus compassivo, é um Deus justo e misericordioso. E no versículo 2 o salmista faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que darei eu para o Deus que faz todas as coisas? O que darei eu para o Deus que tem todas as coisas nas suas mãos? O que darei eu, considerando por tantos benefícios que o Senhor me fez, alguns deles até esquecidos por mim, porque são tantos? O que darei eu? O que darei eu ao Senhor por todos esses benefícios? E assim como salmistas, não temos condição nenhuma de retribuir ao Senhor. Não temos condição nenhuma de retribuir por tão grande salvação. Quantos livramentos o Senhor tem feito para a minha vida e para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Como podemos retribuir tantos benefícios? Então o salmista, no versículo 13, ele diz: olha, eu farei isso, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. O que restava para o salmista, diante de um Deus que tem todas as coisas, era ter um coração grato, um coração agradecido, um coração voltado ao Senhor, um coração agradecido dizendo: eu cumprirei os meus votos, eu cumprirei a tua palavra, eu cumprirei com gratidão os teus benefícios, eu cumprirei com gratidão os teus mandamentos, porque, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, e o Senhor quebraste as minhas cadeias, eu oferecerei-te-ei sacrifícios de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Nós precisamos entender, querido, que quando nós falamos de dízimos e ofertas, quando nós temos um coração grato ao Senhor, isso não vai ser um peso. Isso não vai ser, vai ser pesaroso separar 10% daquilo que eu ganho, porque eu entendo que o Senhor são todas as coisas, e eu sou beneficiado por aquilo que o Senhor coloca em minhas mãos. E com coração grato, então, eu vou diante do Senhor, na presença do seu povo, e eu, com gratidão, ofereço diante do Senhor a minha obediência, o meu coração. É isso que o salmista está falando, está demonstrando gratidão, através de 4 pontos, tomando o cálice da salvação, entendendo que a salvação é de graça, entendendo que ele precisava invocar o nome do Senhor e cumprir os princípios da palavra do Senhor. Que não venhamos ser negligentes nesses dias, que não venhamos a ser achados negligentes nesse tempo, mas que venhamos a ser achados com o coração agradecidos, com o coração cumpridores da palavra do Senhor.
Quem sabe você está passando por um momento de dúvidas, de incerteza, de medo. Olhando para a sua vida financeira e para a situação. Queria te dizer algo para você. Seja grato ao Senhor, nós temos vida. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Creia e não deixe de ser grato ao Senhor e cumprir os seus votos, cumprir a palavra do Senhor. Eu quero orar pela sua casa e pela sua família. Quero declarar a bênção do Senhor. Vai aparecer aí no vídeo as contas da igreja. Você pode fazer o seu depósito do seu dízimo, da sua oferta. Se você tem alguma dificuldade no horário comercial, você pode vir até a igreja e trazer o teu envelope. Mas seja grato ao Senhor por todos os benefícios que eles têm estendido para nós. Vamos orar, Pai, nós te louvamos. Como somos abençoados, como somos gratos a tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, que muitas vezes passam desapercebidos aos nossos olhares, mas que o Senhor acha em nós um coração voltado a te agradar. Um coração voltado, Senhor, a cumprir a Tua palavra. Pai, eu quero profetizar a sua vida das famílias dessa casa. Que o Senhor possa estender a sua boa mão sobre os Teus filhos. Que não haja falta de mantimento. Que não haja falta do pão nosso de cada dia. Que não haja falta do suprimento do Senhor. Que não haja falta dos bens, Pai. Porque riquezas e honra vêm do Senhor. E eu declaro famílias prosperando em meio à crise. Famílias avançando. Que a boa mão do Senhor esteja nos guiando para uma terra que emana leite e mel nesses dias. Eu oro assim em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Quem sabe você está nos acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal de YouTube da Alcance Pinhais. Você é o nosso visitante, seja muito bem-vindo. Se você puder, compartilhe dessa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas e ministradas. Nós teremos nosso Alcance Mais na quarta-feira, Alcance Mais a partir das 20 horas online. E o tema será Vida Cristã na Família. Pastor Milton vai ministrar uma palavra daqui a pouco poderosa sobre família. E nós vamos estender para quarta-feira no Alcance Mais, o nosso encontro também, sobre vida cristã na família. Então não perca, convide a sua célula. Muito mais pessoas possam estar se reunindo na quarta-feira para sermos abençoados com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Pastor Milton vai ministrar uma palavra poderosa. Abra o seu coração e receba a palavra do Senhor. Olá, igreja, seja bem-vindo mais a esse dia especial na casa de Deus. Sabemos que não estamos podendo congregar ainda, logo cremos nesse retorno, mas queremos compartilhar uma palavra que vai abençoar a sua casa, a sua família nesses dias. Então, eu queria que você ficasse de pé e abrisse a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6. Você que tem a Bíblia, né, ou você que está ligando a sua Bíblia, nós queremos compartilhar essa palavra. E a importância de lermos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que ministra e fala ao nosso coração, e a palavra de Deus é a direção para a minha vida, para a sua vida, para estabelecer os princípios, né, da bênção dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nesse tempo onde a gente tem tantas questões, tantas situações, nós sabemos que todas as respostas estão na palavra de Deus. E nós podemos receber do Senhor mais e mais a revelação da sua palavra nesse dia tão especial. Então, abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Mas antes de lermos, nós queremos orar. Pai, te louvamos por esse dia, te louvamos por esses cultos, Senhor, que vamos estar nesse dia tão especial, podemos ministrar. Pedimos a tua bênção nessa semana, que o dia de amanhã, segunda-feira, todos os dias dessa semana, nós queremos apresentar ao Senhor e queremos pedir o teu favor, a tua unção, a tua graça. Cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos com a tua armadura contra toda a cilada do inimigo e que possamos nesse dia abrir, Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que a palavra que é viva, poderosa, eficaz para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar a vivermos, Pai, a plenitude do Espírito da tua palavra. Traz sobre nós a unção, a graça e a revelação. Traz uma unção de sabedoria sobre cada casa, cada família, cada um que está ouvindo essa mensagem. Que ela seja impactada pela ação do teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Deuteronômio, capítulo 6. Eu queria que vocês que estão aqui também pudessem estar acompanhando aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que fosse ensinado a vocês, para que os cumprisse na terra e que passa para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos,
que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Amém? Essa é a palavra de Deus, né? Quando Moisés está ensinando o povo, recebe de Deus, sobre entrar numa nova terra, uma terra que mana leite e mel. E nós sabemos que nós estamos vivendo isso, né? Eu creio que essa pandemia vai passar e nós vamos entrar num novo tempo. Você crê nisso? Mas para isso nós precisamos entender tudo aquilo que Deus está falando conosco nesses dias, né? E uma das coisas que eu quero falar nessa manhã, e eu creio que às vezes Deus para tudo, como você tem desenvolvido a sua vida cristã no lar, né? Como você tem praticado os princípios da palavra de Deus dentro da sua casa, né? Como você tem olhado para os mandamentos, estatutos do Senhor, porque isso faz toda a diferença num crescimento, né? Numa prosperidade, na bênção do Senhor para a nossa vida. Então, o Senhor ordenou a Moisés para ensinar as pessoas a temer, a respeitar, né, o Senhor, seu Deus. Eles deveriam ter cuidado e obedecer para que tudo corresse bem com eles, né? A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: se eu obedecer, o que acontece? Né? Isso é muito importante, porque a obediência, ela traz provisão, ela traz bênção, ela traz o favor de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entender, né, quanto nós precisamos valorizar os princípios cristãos dentro do nosso lar, a palavra de Deus, né? Se tem duas coisas que nós precisamos entender, qual que é a maior prioridade na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Primeiro, Deus, né? O amor para com Deus é algo mais precioso que podemos ter. Segundo, é a família. É duas coisas que nós precisamos valorizar de uma maneira, né, muito intensa, muito intencional naquilo que fazemos, naquilo que procuramos realizar, né? São duas essências na caminhada cristã, né? E nós precisamos entender que o fundamento da família, né, a vida cristã, precisa ser estabelecida dentro do nosso lar, né? Dizem que 40% do caráter de uma pessoa é formado até os 3 anos. 40%, né, de uma pessoa é formada até os 3 anos. Já parou para pensar da responsabilidade que nós temos como pai? 40% de um caráter, né, é estabelecido até os 3 anos. E se nós perdemos esse tempo, nós podemos comprometer, né, valores dentro da nossa casa. 80% até os 8 anos de idade. Isso é muito sério, né? Sabemos que isso é um estudo, isso, aquilo, né? E os 20% restantes serão formados ao longo da vida até a morte. Então, nós precisamos entender que nós não devemos perder tempo, né, de inculcar aquilo que a palavra de Deus está falando, né, que Moisés ordenou ao seu povo. Isso é um propósito para a nossa vida, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então, desenvolver a vida cristã no lar é a base de tudo, é a essência de tudo, de uma vida bem-sucedida. Nós sabemos que fé e família caminham juntos, né? Então, primeiro eu quero fazer algumas considerações muito importantes para que nós possamos entender a vida cristã no lar. São considerações que a gente precisa abrir nos nossos olhos, abrir no nosso entendimento e saber o que Deus, né, e o que está acontecendo, circunstâncias e situações. Depois, eu quero falar como deve ser a vida cristã no lar. Como eu devo praticar a vida cristã no lar, que isso é a essência. Primeira consideração que nós precisamos olhar no momento que vivemos, na situação que vivemos, são os inimigos da família, né? Nós precisamos olhar e saber que nós temos um adversário,
Nós sabemos que temos inimigos que querem nos impedir que a sua casa prospere, que o seu casamento seja bênção, que a sua família vive em harmonia, que a sua família vive em paz. Né? Nós temos o nosso adversário. E nós precisamos entender, né, quais são os inimigos da família, para combater esses inimigos, para nós agir contra esses inimigos. Então, o primeiro inimigo que nós podemos olhar no atual momento, e às vezes a gente precisa olhar por que Deus parou tudo, e às vezes é para colocar em ordem a nossa casa, porque isso demanda, né, a bênção de Deus para a nossa vida. Né? O primeiro inimigo é o tempo que nos é roubado. No mundo de hoje, somos uma sociedade atarefada demais para ter comunhão intensa. Né? O nosso tempo, que muitas vezes as redes sociais, isso, aquilo, a correria, o dia a dia. Né? Mas será por que Deus parou tudo? Né? E nós não vamos ter desculpa. Né? Porque Deus um dia vai dizer assim, se lembra daquela pandemia, que tinha uma quarentena aí de 4 meses, né? E vocês poderiam ter organizado algumas coisas, né? E nós precisamos sair dessa pandemia mais forte. Então nós precisamos estar atentos, né, ao tempo que às vezes é roubado da comunhão da família. Segundo, né, o consumismo, né, a filosofia que nos ensina que a razão da vida é consumir o máximo que se puder. Né? Aí Deus fecha shopping, Deus fecha o comércio, e a gente precisa orar, falei, Deus, que esse tempo se abrevia, porque a gente, quanto sabe o que é um dia do comércio fechado, mas Deus, Ele tem as suas prioridades, Deus está no controle de todas as coisas. Né? E muitas vezes a gente, né, que nem hoje, tudo fechado, por que será que Deus está permitindo certas coisas? Né? Terceiro inimigo da nossa fé, da nossa família, os meios de comunicação. Né? Você parou para pensar, querido, quanto o diabo está usando para tocar as crianças através do meio de comunicação? Você está atento ao que seus filhos estão assistindo? Aonde os seus filhos muitas vezes estão no quarto sozinhos, em circunstâncias, né? Um meio de comunicação, quando instrumento de pregação, de rebeldia, desprezo ao lar e coisas semelhantes. Né? Você está atento, você sabe, né, o que os seus filhos estão assistindo. Isso é um inimigo que muitas vezes está roubando a essência do evangelho, da pureza, né, do temor a Deus. Muitas coisas o diabo está entrando e comunicando algumas coisas dentro da sua casa para os seus filhos, e aquilo vai inculcando com mensagem subliminar que às vezes você diz, não tem nada a ver, né, não tem nada a ver, e você perdeu o tempo, e você perdeu a essência na vida do seu filho. Quarto inimigo da família, que nós precisamos olhar e ter muita consideração, o péssimo testemunho de alguns pais e autoridade. Né? Isso, querido, é horrível, é realmente, nós vemos pais abandonando família, né? Até mesmo dentro da igreja, você vê pessoas abandonando família. Né? Isso vai ter um preço muito alto, um custo muito alto na sua jornada e na sua caminhada. Né? Então, o péssimo testemunho de alguns pais e autoridades, e vamos dizer de líderes que estão dentro da igreja, até mesmo às vezes pregando o evangelho, mas sem nenhuma autoridade, porque prega, mas não vive. Né? Ensina, mas não vive. E nós precisamos, e muitas vezes talvez você está aqui ouvindo essa palavra, e você é vítima de um pai, né, que foi um péssimo pai, que realmente trouxe muita sequela para a sua vida, para a sua casa, e o diabo muitas vezes usa isso para que você desanime, que você não olhe para Deus como um pai de amor, de bondade e de fidelidade. Então muitas vezes nós precisamos olhar, né, para isso, e muitas vezes você como pai, você como mãe, você como autoridade, você já parou para pensar a responsabilidade que você tem? Você como líder, você como um pastor, você já parou para pensar a responsabilidade que temos? Né? Porque Deus é um Deus geracional, que trabalha através dos filhos, dos netos, né? Deus é um Deus de geração, e que muitas vezes por seu mau testemunho, por falta de caráter, você comprometeu uma geração, um líder. Já parou para pensar nisso? O diabo, ele tenta de todas as formas tirar pessoas que às vezes para nós é um exemplo, mas que cometeu erros, né, e perdeu essa referência. Então nós precisamos olhar, né, para esse inimigo, sem falar das drogas que hoje é livre nas escolas e que muitas vezes os pais não estão atentos, né, o que seus filhos estão fazendo no seu dia a dia. Então
nós precisamos olhar e entender que o alvo principal do diabo é a família. Então, se ele destrutura a família, os outros segmentos facilmente serão atingidos. Então, nós precisamos desenvolver, né, a vida cristã no lar, os mandamentos do Senhor, né, os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai atrair bênção para a minha casa, vai atrair o favor de Deus para a minha casa. Né? Então, nós precisamos entender que um casamento bem-sucedido começa pela bênção dos seus pais. Começa pelo sim dos seus pais, começa pela aprovação dos seus pais. Então, muitas vezes, né, não tem nada a ver, tem, querido. Né, isso vai ter consequência lá na frente. Então, essas são as primeiras considerações que eu quero falar sobre os inimigos da família. Atenta, pai, atenta, mãe. O que seus filhos estão acessando na internet, o que seus filhos estão assistindo na internet. E não apenas, eu vi um exemplo de uma pessoa, né, que sentou com o seu filho, que o seu filho estava ouvindo música do mundo, né, e aquela música trazia uma mensagem muito demoníaca, satânica. Né? Não apenas ela sentou com o seu filho e falou assim, vamos ouvir essa música. Vamos ouvir, né, o que essa mensagem está sendo transmitida. E sentou com aquele filho, né, e começou a ouvir aquela música. E no final daquela música, aquele filho entendeu que aquela música era muito satânica, realmente trazia mensagem subliminar, mensagem que mancharia o seu caráter, trazia coisas para a sua vida, que impurezas, que muitas vezes, querido, nos rouba da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Então, muitas vezes nós precisamos ensinar os nossos filhos na prática, a eles entender, a ele ver o que está por trás de tudo isso. Porque muitas vezes a gente proíbe, não, mas por que não? E eu achei muito interessante. Por quê? Então vamos assistir junto para você ver por que não. E realmente levar o seu filho a entender por que isso é errado. Por que isso vai prejudicar, por que isso vai trazer consequências para a sua vida. E nós precisamos, querido, entender mais e mais a responsabilidade de você como pai, de você como autoridade, e, né, de ser um bom exemplo. A segunda consideração, né, que o ensino em família deve ser encarado como um ministério, como prioridade. Isso é muito importante. Nós precisamos entender isso, porque eu vejo muito testemunho de filhos de pastores, né, de uma época aí, que não quer ser pastor, porque muitas vezes o pastor valoriza mais a igreja do que a sua própria família. Né? Muitas vezes não cuida da sua casa, não ensina os valores para a sua casa e muitas vezes vai se perder na sua caminhada. Então nós precisamos encarar a nossa família como primeiro ministério, como prioridade, para vivermos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, deve ser encarado como ministério, como prioridade. A Bíblia Mensagem, no texto de Deuteronômio, a partir do verso 4, ele diz assim, escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Né? Apropie-se dele e leve os seus filhos a se apropriar deles. Né? Então, o ensinamento, como conduzir esse ensino, como levar os seus filhos a se apropriar da palavra. Né? Que eles sejam um assunto da sua conversa. Irmão, você tem falado sobre os princípios de Deus e a palavra de Deus dentro da sua casa? Você tem ensinado, tem inculcado, tem levado aos seus filhos a entender a Bíblia, os versículos e a palavra de Deus? Então, é o que Moisés está falando. Moisés recebeu de Deus, se comunicou para aquele povo. Vocês vão entrar, vocês vão estar neste lugar. Mas esse lugar funciona dentro dos princípios de Deus, do mandamento de Deus. Você está entrando para um casamento. Você precisa entender da responsabilidade, o que é um casamento. Né? Leve os seus filhos a se apropriar delas. Que eles sejam o assunto da sua conversa, aonde quer que você estiver. Né? E aqui, querido, nós precisamos entender, valorize o culto do lar. Valorize o culto do lar. Né? Tenha essa prática dentro da sua casa, que isso vai trazer muitas bênçãos. É um investimento que você faz para a sua casa e para a sua família. Né? Onde quer que você estiver, sentado em casa. Qual foi o dia que você sentou com o seu filho, com a sua família, né? E comentou sobre a Bíblia, inculcou na cabeça dele, fez que aquela palavra entrasse no coração dele? Isso é um ministério. Isso é prioridade na nossa jornada e na nossa caminhada. Né? Que eles sejam repartidos desde a hora em que você se levanta. Né? Desde a hora que você se levante. A maneira como você comunica isso. De manhã
e até a hora de cair na cama, à noite, que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como um lembrete, né? E esteja escrito no batente da porta da casa e na porta da sua cidade. Então, querido, leve os mandamentos familiares, os princípios de Deus como ministério, né? O seu primeiro ministério, a sua prioridade, né? Ao levantar, antes de dormir, você precisa inculcar os princípios de Deus na vida dos seus filhos. Essa missão exige disciplina, boa vontade, né? Seriedade nesse trabalho. Exige muita disciplina, muita. Mas se você não estiver fazendo isso, você vai comprometer toda a sua vida, toda a sua jornada. Então, muitas vezes, na correria, né, isso, aquilo, nós gastamos mais tempo na televisão, né, dentro de casa, na internet, isso, aquilo, mas muitas vezes nós não temos tempo, né, para sentar com a nossa família. E agora você não vai ter desculpa diante de Deus. Você não vai ter desculpa diante de Deus. Então, é muito sério, querido. E nós temos falado, eu creio que nós vamos sair dessa situação melhores que nós entramos, né? Porque, né, queremos estabelecer princípios e valores dentro da nossa casa. Então, essa missão exige disciplina, querido. Disciplina, né, é um compromisso, é uma responsabilidade, é um horário, é definir alguns princípios para que você não mude. O dia da família, né? Muitas vezes nós temos negligenciado o dia da família. Então, boa vontade, né? Tem que ser realmente de boa vontade, né? Seriedade nesse trabalho. Então, essa é a consideração que precisamos fazer. Terceira, é uma missão que exige dependência total de Deus. Nós precisamos, na atual conjuntura, do que temos visto, do que temos olhado para a internet, televisão, né, o ataque contra a família, nós precisamos de sabedoria espiritual, nós precisamos de unção de Deus para a nossa vida, para realmente estabelecer os princípios e os valores de Deus na nossa casa. Em João capítulo 15, verso 5, diz assim, eu sou a videira, vós o ramo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar conectados em Jesus, conectados na palavra, né, todos os dias na nossa caminhada. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz assim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, querido, tem coisas que é só o Espírito Santo que vai convencer os nossos filhos, vai convencer, né, as pessoas da sua casa, né, a inculcar, a ter uma revelação da palavra de Deus. Não é por força, não é exigindo certas coisas, mas como nós devemos fazer. Eu sei que a gente precisa exercer a nossa autoridade, mas muitas vezes nós precisamos da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, para botar a nossa casa em ordem. Então, essa dependência de Deus, a conexão com Deus, né? A revelação da palavra. Uma palavra lançada pela ação do Espírito Santo vai trazer cura para os seus filhos, vai trazer bênção para o seu casamento, vai trazer provisão para a sua casa. Então, nós precisamos entender e a dependência do Espírito Santo dentro da nossa casa. Há um texto da palavra de Deus que é Lucas capítulo 8, e diz assim, a partir do verso 9, Lucas 15, a partir do verso 8, o qual é a mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, né? Trazer luz, trazer a ação do Espírito Santo para dentro da sua casa. Varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, né? É uma missão, é uma disciplina, é um propósito. Eu preciso saber o que está errado dentro da minha casa, né? Eu preciso encontrar um lugar. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos da ação de Deus, nós precisamos da ação da palavra de Deus. E tendo achado, né, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quantos valores, querido, nós estamos perdendo na nossa caminhada, né? Você tratava a sua esposa de um jeito, agora você não trata mais. Você tratava seu marido de um jeito, agora você não trata mais. Né? O que se perdeu nessa jornada. E isso vai trazer consequência para a sua prosperidade, para sonhos, projetos que Deus tem para a sua vida. Então, né, nós precisamos entender isso e tomar uma decisão. Como Josué, naquele momento, o povo estava meio rebelde, ele chegou e disse uma palavra. O que vocês querem fazer, eu não sei, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor.
Sabe, tem que ser intencional, tem que ser algo, né, a essência de Deus, uma palavra, né, uma autoridade que vai expulsar toda a ação do diabo contra a sua casa e contra a sua família. Então, a Bíblia diz que essa mulher acendeu a candeia. Acender a candeia é trazer mais luz. Porque sabemos que o diabo ele trabalha nas trevas, ele trabalha onde que não há transparência, né? E nós precisamos trazer luz para a nossa vida. E muitas das vezes temos dificuldade de enxergar os nossos erros. Muitas vezes nós chegamos no erro da nossa esposa, dos nossos filhos, né, ou do nosso marido, mas nós temos mais dificuldade de enxergar os nossos erros. Aliás, para enxergar os erros dos outros é muito fácil. Nós temos dificuldade de enxergar os nossos erros. Você como filho, muitas vezes, você enxerga os erros do teu pai, mas você não consegue enxergar os seus erros. Isso vai trazer muita consequência para a sua vida. Vai trazer muita perca para a sua vida. Né? E nós precisamos trazer à luz, trazer, né, esses valores que foram perdidos dentro do nosso lar. Então, a quarta, né, consideração que eu quero fazer para você, a ferramenta mais poderosa na edificação de um lar é o exemplo. É o exemplo. Tem algo mais poderoso na minha vida que meu pai deixou, foi alguns exemplos, né, de bênção, que hoje, querido, eu não consigo fazer do outro jeito. Porque eu vi meu pai fazendo, ser um exemplo de caráter, de integridade. E isso mexe muito comigo se eu sair desse caminho. Então, não existe ferramenta mais poderosa, querido, dentro de uma família, para estabelecer os princípios que estão dentro do lar, que você seja um exemplo. Um exemplo de palavra, de cumprir a sua palavra, de honra. Né? Nós precisamos entender isso. Que os seus filhos, querido, eles vão crescer, né, imitando você. Agora eu pergunto para você, o seu filho pode te imitar? A sua filha pode imitar você? Né? Então, muitas vezes, nós temos visto exemplo de pais que foram muito maus, erraram, mas talvez também não tiveram exemplo. Mas nós não podemos dar desculpa, porque hoje nós temos exemplo. E por mais que a gente possa ver líderes, homens de Deus que falharam, mas ainda há aqueles que não perderam a sua essência, que tem o seu caráter, né? Que tem a sua integridade. Então nós precisamos entender isso. E talvez você é uma das pessoas que foi vítima do seu pai. O seu pai não foi um exemplo, não foi um modelo, né? Mas você tem a palavra, você tem os princípios de Deus. Quantas pessoas, querido, que não tiveram o seu pai como modelo, como exemplo, e hoje estão vivendo a plenitude de Deus e a bênção de Deus. Porque eles decidiram, eu não vou fazer as coisas erradas igual meu pai fez. Porque hoje eu tenho um conhecimento revelado da palavra. Eu tenho os princípios de Deus, eu tenho os mandamentos, né, que eu posso estabelecer dentro da minha casa e dentro da minha família. E eu não vou repetir os erros que meus pais cometeram. Então nós precisamos, querido, entender isso. Por quê? Porque isso atrai a bênção de Deus para a nossa vida. Então, a ferramenta mais poderosa na edificação de um lar, de uma igreja, né, de liderança, é ser um exemplo. Né? Como Paulo falou, que, né, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Imite, você pode me imitar, porque estou imitando a Jesus. Eu pergunto para você, será que os seus filhos podem imitar você? Será que os seus filhos podem, né, quando você fala a sua palavra, ele pode acreditar na sua palavra? Então, querido, a ferramenta mais poderosa dentro da sua casa, o legado mais poderoso que você pode deixar dentro da sua casa é seu exemplo. Né? Que nós possamos caminhar nessa plenitude da palavra de Deus. E eu quero concluir. Como deve ser a vida cristã no lar? Essas considerações que eu fiz, que é muito importante nós valorizarmos. Quarta-feira nós vamos ter alcance mais. E nós queremos falar sobre isso. Queremos que você faça a pergunta. Queremos que você tire as suas dúvidas. Queremos que você compartilhe, né, e possa ajudar pessoas que muitas vezes, né, não têm a plenitude do Espírito Santo e da palavra. Então, a conclusão é como deve ser a vida cristã no lar. Para que eu possa ter a bênção de Deus, a provisão de Deus. E eu vou sair dessa pandemia, né, abençoado. E eu vou prosperar como eu nunca prosperei antes. Porque Deus está me dando uma oportunidade de eu consertar certas coisas dentro da minha casa, dentro da minha família. A primeira, vigie as suas palavras. Quantas palavras fere, querido? A maneira como nós falamos, a maneira como nós colocamos imposições dentro da nossa casa. Né? Nós precisamos vigiar. Né? Quantos pais estão falando maldição, liberando palavra de maldição dentro da sua casa? Né? Quantas palavras, as pessoas dizem qualquer discussão, já diz que vai se separar.
né? Isso causa um transtorno na vida dos seus filhos, uma insegurança na vida dos seus filhos. Né? Cuide com as suas palavras. Né? A sua palavra tem vida ou morte. Né? Há poder nas nossas palavras. E nós precisamos entender isso mais e mais. Salmo 141, 3 e 4 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Então nós precisamos cuidar da nossa língua. Precisamos cuidar do nosso falar, das nossas palavras. Né? Porque muitas pessoas, querido, né, perderam o rumo, perderam a caminhada, porque o pai trouxe uma palavra muito dura, uma palavra que trouxe mágoa, trouxe ressentimento, né? Ou pais que não honraram a sua palavra. Isso é muito sério. Então, vigie, querido. Faça uma reflexão. Como é que você tem ensinado os seus filhos? O que você tem falado na frente dos seus filhos? Qual o teor das suas conversas dentro da sua casa? O que você tem comunicado dentro da sua casa? Até mesmo o seu silêncio, o que tem falado através do seu silêncio. Nós precisamos cuidar da nossa palavra. Segunda coisa, haja com cortesia, né? Gestos delicados, né? Atitudes positivas, boas maneiras devem ser cultivadas. Né? Incentivar o teu filho, saber a linguagem de amor dos seus filhos, saber a linguagem de amor do seu marido, da sua esposa. Isso é essencial na nossa jornada e na nossa caminhada. Né? A Viviane, ela sempre gosta de, né, que eu elogie, né, a comida, aquilo que ela faz. Isso é essência e precisa ser cultivado, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, elogiar os seus filhos, né, quando ele faz uma coisa boa, porque muitas vezes a gente só sabe criticar, só sabe cobrar, né, mas muitas vezes não sabemos elogiar e falar: filho, o pai está muito contente, muito feliz com essa tua atitude. Está trazendo alegria para o coração do pai. Né? Isso é muito importante dentro de uma casa. Né? Esse zelo precisa, querido, ser implantado, precisa ser inculcado na cabeça dos nossos filhos. Né? Mantenha a porta aberta para diálogo. Qual foi a última vez que você teve uma conversa de homem para homem com o seu filho? Qual foi a última vez que você chegou para o seu filho e pediu perdão pelos seus erros? Qual foi a última vez que você com a sua esposa sentaram e conversaram e planejaram, né? Puxa, a gente vai sair dessa pandemia, né, de uma maneira diferente. Nós não vamos cometer os mesmos erros que nós cometíamos. Nós não vamos ter as mesmas atitudes que nós estamos cometendo. Quanto casamento, querido, que vive num pé de guerra, questões, né, não tem tempo para nada. Mas agora chegou o momento de nós sentarmos e manter a porta aberta para o diálogo. Então, manifeste abundantemente sua apreciação, elogio, aplausos são de grande valia. Né? Isso é muito importante, querido. Né? Elogiar um fato, uma atitude do seu filho, da sua esposa ou do seu marido. Né? Eu estava brincando com a Viviane, né, sobre as atitudes, né, de como agradar a sua esposa. Eu falei para a Viviane: amor, já está em mais de 1000 tópicos. Né? Então são coisas que a gente às vezes acorda de manhã e elogia, fala algo, faz algo por ela, para sua casa, sua família. Querido, não tem como você viver a vida cristã no lar sem investimento, sem realmente ser intencional em algumas ações e algumas atitudes. Né? Crie tarefa, ensine os seus filhos a cooperar e ter responsabilidade. Né? Uma das essências do meu pai, né, uma das maiores lições que o meu pai me deu sobre, né, vida financeira, foi um dia que ele me chamou e falou para mim: Milton, está vendo esse saco de batata, saco de cebola, né, que estão aí, às vezes está sendo perdido? Ajunte isso, né? Cuide, valorize isso. Né? E tudo que você cuidar, ter responsabilidade, você vai vender, nós vamos vender isso aí, e tudo esse dinheiro vai ser para você. E foi a maior lição que o meu pai me deu, né, sobre responsabilidade financeira, sobre como fazer as coisas, como valorizar certas coisas. E isso, querido, perdura por toda a minha vida. A essência daquela conversa, aquela direção que o meu pai me deu, mudou a história da minha vida. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade. Eu vejo mães, querido, né, que as filhas vão casar, não sabem fritar um ovo. Misericórdia, gente. Né, não sabe lavar uma louça. Não é que não sabe, querido. Né, não foi estabelecida uma responsabilidade.
né? Nós precisamos criar tarefa dentro da nossa casa, trazer responsabilidade para os nossos filhos. Então, muitas vezes, o cara está casando, né? Não sabe lidar com a vida financeira. Não ensina o seu filho a ofertar, né? A valorizar a casa de Deus, a entender o que é isso, do porquê que a gente faz isso. Né? Isso está na Bíblia. Nós precisamos inculcar no nosso filho por que o pai faz isso, por que a gente faz isso, por que a gente ama a casa de Deus. Né? Se você não tem esse exemplo de amar a casa de Deus, os princípios de Deus, como que os seus filhos vão amar? Como os seus filhos vão valorizar a casa de Deus se você não valoriza o culto, né? A vida da igreja? E isso, querido, vai trazer consequências terríveis para a sua casa e para a sua família. A responsabilidade, né? Meu pai me ensinou a responsabilidade pela igreja. Por mais que eu não estava na igreja, né? não tinha plenitude da igreja, mas eu sabia. Meu pai era um cara que ele valorizava a igreja dele, né? Se doava pela igreja dele. Levava a gente para trabalhar na igreja. E isso trouxe muita bênção para a minha vida. Mas eu vejo os pais que não têm compromisso nenhum com a casa de Deus. Como que é que seus filhos têm compromisso se você não tem compromisso com a casa de Deus? Se você não faz nada pelo reino de Deus, pela obra de Deus? Que geração que você está formando? Que legado que você está deixando? Né? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade pela casa de Deus, pela sociedade. Né? Como agir, né? Ensine aos seus filhos, né? A se comportar em diferentes situações. Na escola, no trabalho, dentro de um ônibus. Né? A respeitar os mais velhos, a respeitar as autoridades, entender que isso vai trazer bênção para a sua vida, vai trazer provisão para a sua vida, vai trazer a unção e a graça e o favor de Deus para a sua vida. Mas eu vejo pessoas que muitas vezes estão querendo a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Não tem um compromisso, não tem um vínculo, né, de amor para com o reino de Deus, para que as coisas de Deus. Que legado que você está deixando para os seus filhos. Eu lembro que meu pai uma vez chamou assim, hoje nós vamos trabalhar para a igreja, nós vamos fazer concreto lá hoje. Nós vamos fazer massa. E isso, querido, trouxe bênção para a minha vida, né, abriu o meu entendimento para como valorizar o reino de Deus, as coisas de Deus. Eu lembro que um dia eu peguei meu caminhão, né, e fui numa outra igreja a juntar um monte de caliça, fazer uma limpeza naquele lugar. Mas por quê? Porque o meu pai colocou isso no meu coração. E você, pai, você, mãe, como você tem falado da igreja do Senhor? Por mais que talvez você se decepcionou com alguma coisa, mas qual o legado que você está deixando para a sua família? Sobre a casa de Deus. Né? Quando o salmista diz, me alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que essa essência está dentro do seu lar, da sua casa, da sua família? Nós precisamos parar de brincar, querido. No momento que estamos vivendo, Deus está movendo, né, dando um chacoalhão no mundo. E você brincando de ser crente, brincando com a sua família, brincando com os princípios, com os valores que precisam ser colocados dentro do nosso lar. E que isso, querido, vai trazer um legado, uma bênção para a sua casa e para a sua família. Então, querido, esses valores cristãos têm que ser desenvolvidos dentro da sua casa. Né? Será que os seus filhos sabem que você é apaixonado por Deus? Que você é apaixonado pela oração? Você é apaixonado pela casa de Deus? Será que eles sabem o compromisso que você tem com o reino e com a obra do Senhor? Isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser visto como exemplo. Eu vi meu pai, né, se doando pela casa de Deus, se doando pelo reino. Né? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas aquilo que ele plantou no meu coração está trazendo bênção para essa casa. Está trazendo bênção para o reino de Deus. Valorizar, né? Porque eu vejo muitos homens que valorizam um título, mas não valorizam a função, o chamado. Por que você foi chamado? Né? E nós precisamos entender isso. Servir, querido, ao reino de Deus é uma prioridade, algo mais essencial na nossa caminhada cristã. Valorize, querido, o seu chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida. E os seus filhos vão amar a casa de Deus. Desde que você faça, querido, com um coração genuíno, né, de servo, porque você ama o Senhor. Eu expresso gratidão quando eu tenho uma responsabilidade pela casa de Deus. Agora, tem tarefa na sua casa, na sua família, que você precisa ensinar aos seus filhos. Precisa trazer responsabilidade para os seus filhos. E até mesmo eles perderam alguns benefícios, eles não agir com responsabilidade. Né? Certas situações que os seus filhos vão se deparar, mas você ensinou como ele deve proceder. Se acontecer isso, 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 você tem que agir, segundo a palavra de Deus diz.
segundo os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz isso, nós precisamos praticar isso. Amém, queridos? Então, nós precisamos mais e mais. Então, crie tarefa, ensine seus filhos a cooperar e ter responsabilidade. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a vosso filho a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4 da NVI diz assim: pois pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Segundo a instrução, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a palavra de Deus sobre isso. Querido, você já parou para falar com a sua família sobre isso? Por que você tem que fazer isso? Por que nós fazemos isso? Por que nós não ouvimos isso? Por que nós não assistimos isso? Vamos ler aqui na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. Tem que ser intencional, tem que ser vivido. Os princípios cristãos têm que ser vividos dentro do nosso lar, porque é a essência de uma vida próspera e abençoada. Então, para concluir, olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Eu estava falando para Deus, o que é ser pior que um descrente? Está dentro da igreja, está conhecendo a palavra de Deus. O que é ser pior do que um não crente? É você, querido, ter promessa, ter bênção de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Mas porque você está negligenciando a sua família, você não vai receber a provisão de Deus para a sua vida. Tem coisa pior que isso, querido. Você está dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, ouvindo um sermão, ouvindo uma adoração como foi feita aqui hoje, e você não está sendo abençoado. A Bíblia diz, querido, que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 lá fora. E você não é beneficiado por isso, porque você não tem cuidado dos seus. Você não entra, não acessa as provisões de Deus, o milagre de Deus, o favor de Deus. Porque os mandamentos familiares, a vida cristã dentro de casa, não tem sido intencionalmente praticada e vivida. Isso é horrível. Então nós precisamos valorizar e entender mais e mais a palavra de Deus. Essa palavra cuidado é perceber, antecipar algumas coisas. Perceber de antemão, antes que isso aconteça, antes disso, você já está prevenindo, você já está ensinando, você já está inculcando. É prever certa situação. Provar para alguém, ter consideração por algumas situações, questões, cuidar por algo. Eu estou cuidando disso, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção lá na frente. Então, querido, fé e família caminham junto. Não é impossível vivermos uma fé genuína sem viver os mandamentos familiares. É impossível você ter uma vida próspera, alcançar as promessas, acessar as promessas, ministerial, empresarial, aonde você estiver, o chamado que você tem, é impossível você entrar neste lugar, e desfrutar dessa terra que mana leite e mel, que era a palavra que Moisés falou. Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, mas vocês precisam entender que Deus é um Deus que rege e trabalha em família. Deus valoriza a família. Então é impossível, querido, você viver a plenitude do Evangelho, a plenitude da fé e colher tudo aquilo que Deus tem para você, se você não viver de uma forma intencional a vida cristã dentro do seu lar. Você quer mais de Deus? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que todos que estão aqui ficassem de pé. Você recebe essa palavra? Põe a mão no seu coração. Eu quero que você seja intencional essa semana. Na quarta-feira, querido, nós vamos compartilhar essa palavra. Vamos tirar algumas dúvidas. Você pode fazer pergunta. Mas eu tenho certeza, querido, que a oração que nós vamos fazer neste lugar é uma oração de bênção dentro da sua casa. Cura, perdão, restauração, todo sentimento. Para você jovem, que está tendo uma leitura errada do seu pai, que achando que é o teu pai que está errando, que Deus possa ter misericórdia de você nesse dia. E entender que você está sendo rebelde. Isso vai trazer consequência para a sua vida. E que hoje, ao ouvir a sua voz, traz luz. Não para enxergar os erros dos outros. Você como homem, você como esposa, traz a luz para dentro da sua casa. Seja diligente. Porque depois que você encontrar a sua falha e pedir perdão, vai ser um momento de grande celebração e de grande alegria dentro da sua casa. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela chamou os vizinhos. Ela testemunhou
deste milagre dentro da sua casa. Deus quer fazer milagre na minha casa e na sua casa hoje, né? E você provar das bênçãos de Deus. Pai, nós colocamos essa palavra diante do Senhor e declaramos, Pai, a responsabilidade que temos de uma vida cristã dentro do nosso lar. Isso é o fruto de tudo, Senhor. Isso é a essência de tudo. Não tem como nós acessarmos as promessas de Deus, de vivermos a plenitude do Espírito e a plenitude das promessas da nossa vida, se não começarmos a consertar, Deus, valores dentro da nossa casa. Por isso, Espírito Santo, eu peço pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Deus, esse homem, essa mulher, esse jovem que foi ferido por autoridades, por pais que foram maus, péssimo exemplo. Eu oro para que haja cura, restauração nesse sentimento, Pai. Deus, esse homem que foi ensinado, o seu pai era um mau caráter, que não cumpria a sua palavra, mas o Senhor é um Deus fiel, que vela sobre a sua palavra e vai se cumprir nessa casa, nessa família. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu abençoo os lares, eu abençoo os casamentos, eu abençoo as famílias, eu abençoo as finanças desse empresário. Como ele nunca colheu, ele vai colher 100 vezes mais, a partir do momento que ele vai amar a casa do Senhor, que ele vai voltar para Deus, através do seu compromisso financeiro, de governar bem as finanças da sua casa, para depois o Senhor prosperar de uma maneira sobrenatural a sua empresa, Pai. Eu consagro este momento, eu abençoo as famílias. Eu peço, Pai, dá sabedoria para o homem, dá sabedoria para a mulher, dá sabedoria para os nossos filhos, o papel de um sacerdote dentro da sua casa, Pai. Restabelecemos esse papel de um sacerdote dentro da sua casa. O líder, Deus, o cabeça do lar, a mulher como auxiliadora, uma mulher sábia que edifica a sua casa, que essa unção seja liberada sobre a nossa vida. Eu profetizo, Pai, uma vida cristã dentro do nosso lar, bem-sucedida para a glória do teu nome. Se você quer, diga amém. Amém? Você recebe essa palavra? Deus te abençoe. Eu quero orar por essa semana, abençoar a sua vida. Cremos, querido, né, no favor de Deus e na bênção de Deus sobre a nossa casa. Quarta-feira, nosso alcance mais, nós vamos continuar com esse assunto. Vai ser um tempo muito precioso, onde nós vamos aprender mais de Deus. Pai, nós oramos e abençoamos cada família. Deus abençoe essa equipe que está aqui servindo a tua casa, demonstrando o amor pelo teu reino e pela tua obra. Eu oro que eles sejam recompensados, blindados contra todo o mal. Deus, contra esse vírus. Nós pedimos a cobertura do teu sangue, a proteção do alto sobre as famílias. Abençoa os empresários. Deus, os comércios estão fechados. Que venha, Senhor, abre os céus, Pai. Abre o céu. Que o teu reino venha sobre essas famílias, essas suas empresas. Que o sobrenatural, o favor do Senhor, venha sobre cada lar, cada família, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, o grande amor de Deus, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Dá um abraço à sua família, né? Fica com Deus. Deus abençoe essa semana poderosamente.